Olá! Chega mais um fim de semana e junto com ele uma nova edição do Revista. Siga com a gente que eu prometo muitas novidades neste programa feito especialmente para você. E o assunto desta semana aborda um público que representa 12% da população brasileira. São os novos vovôs e vovós que motivam a discussão sobre a longevidade ativa. A expectativa de vida do brasileiro já é de 75 anos. E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050 a população idosa no país vai superar a média mundial. Pelo menos 30% dos brasileiros terão mais de 60 anos. Seremos uma nação envelhecida, afirma a OMS. Mas se engana quem pensa que essa parcela dos brasileiros será só de vovós tricoteiras ou vovôs que adoram uma cadeira de balanço. Veja só. Muita energia e disposição para levar uma vida cheia de atividades. Esta é a Dona Maria, dentista, aposentada, mãe, avó e dona de casa. Acordo todos os dias 5, aí eu faço um alongamento, depois não tomo café, aqui em casa não usa café, aí eu faço um lanche bom, que é uma tapioca, tomo uma vitamina com fruta, aí 6h30 eu já estou na rua. Que aí já pego o serviço 7 horas da manhã. São 3 consultórios, né? Eu faço um rodízio com eles. E sempre tem agenda bem cheinha. Já deu para perceber que a moleza por aqui não tem vez. Aqui em casa não tem funcionário nenhum. Eu chego e ainda tenho que cuidar da casa, de comida, da roupa e da costura. Eu falo que eu tenho que ficar com a mão ocupada, né? Então a costura é uma ajuda para quase um descanso, que a gente vem de lá um pouco cansada, chega aqui e vai fazer uma coisa diferente. Tanta energia inspirou este empresário a criar, junto com outros colaboradores, uma feira do envelhecimento ativo. A França levou 100 anos para se tornar um país idoso, o Brasil em 20 anos se tornou um país idoso. Isso significa que 7% da população, quando atinge a idade superior, né, a 60 anos, é considerado pela OMS, Organização Mundial de Saúde, um país idoso. E o Brasil já tem 13%. E em 2025 nós vamos ter 32 milhões de pessoas na faixa etária acima de 60 anos. E em 2060, o mundo vai ter 50% da população considerada terceira idade e os outros 50% entre criança e jovem. E com a inversão da pirâmide etária, é preciso pensar em alternativas que contribuam com a melhoria da qualidade de vida da população. É importante que a pessoa viva melhor e de forma independente. Esse era o princípio, o grande tema que a gente trouxe para o evento, e que é um evento que vai acontecer todo ano. Dados do IBGE apontam que a população brasileira atingirá 32 milhões de idosos nos próximos 10 anos. Mas para chegar bem até lá, tem que se cuidar, não é mesmo, Pedro? Exatamente. Já que essa previsão está cada vez mais se realizando, né, com o aumento da longevidade da população, as pessoas idosas têm que se cuidar, os jovens também têm que se cuidar, porque um dia eles vão ser idosos, e para que a gente tenha uma independência cognitiva, motora, financeira, né? Então é fundamental que a gente se mantenha ativo, num grupo social também ativo. O aposentado, melhor. O educador físico de 67 anos é dono de uma academia que ajuda idosos a recuperar a qualidade de vida. Eu me aposentei há uns 6 anos na UFMG, gosto de trabalhar, gosto de estudar, gosto de dar aula, mas me aposentei, então resolvi abrir aqui, né, inclusive estimulado por algumas pessoas que a gente atendia na própria UFMG, e montei uma equipe, então a gente estruturou adequações para pessoas idosas, para pessoas com dor, com dificuldade de locomoção, ou com pouca amplitude de movimento,
e a gente mandou fazer toda a aparelhagem adequada para isso. E não basta só ser saudável, é preciso ser referência. Se grande parte do meu dia é trabalhando, eu tenho que aproveitar e me cuidar também, né? Querendo ou não, eu sou um modelo para eles, né? Então tem que ser um idoso bem cuidado, né? O idoso que dá conta de fazer o que eu vou demonstrar para um jovem, por exemplo, né? Então, às vezes eu demonstro para o idoso de uma forma mais fácil de ser feita. E para um jovem eu executo de uma forma mais complexa, mais difícil, ok? Então eu tenho que ser um exemplo positivo. Com a população idosa cada vez mais ativa, fica o questionamento. A sociedade brasileira está preparada para essa nova realidade do país? Para discutir o assunto, recebemos no estúdio a psicóloga Carmen Eugênia Pavoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, os idosos estão cada vez mais ativos. Como que a sociedade está recebendo essa nova realidade? Bom, eu vejo que a nossa sociedade ainda não está preparada para receber o idoso. Há muito preconceito, as empresas não querem contratar pessoas com mais de 50 anos. Então, eu não vejo que haja uma preparação. Nos ônibus, as pessoas não dão lugar para os idosos, sentam nos lugares reservados, fingem estar mexendo no telefone, fingem estar dormindo. Nas vagas reservadas para idosos, as pessoas estacionam e eu não vejo credencial, porque pode até ser idoso, mas não está com a credencial, ninguém pode adivinhar. Então, precisa da gente criar uma cultura de respeito ao idoso. Não como o idoso fragilizado, mas como o idoso que é parte da sociedade, que é protagonista. E eles não querem ficar parados, principalmente quando o assunto é trabalho, né? E como o mercado de trabalho tem reagido em relação a eles? Algumas empresas já estão admitindo idosos para alguns cargos, porque o idoso já passou por algumas experiências, tem um pouco mais de paciência, pode orientar outra pessoa idosa que está ali fazendo compra, principalmente isso no comércio, nas grandes supermercados, já há uma tendência. Nossos colegas da PUC TV gravaram um vídeo para o programa com a participação dos avós. Vamos assistir? Vamos. Essa aqui é minha avó, Maria, vulgo Vocotinha, e minha avó é o máximo, não é, vó? Você acha? Eu acho. Adoro dar um rolê, adoro passear, fazer compra, não é? Manda um oi, pessoal. Fala tchau, dá tchau. Tchau pra vocês. Beijo. Olá pessoal, sou o Felipe aqui de Juruáia, estou aqui com a minha avó, Dona Nanda. Minha avó tem 77 anos, ela procura sempre ter uma vida ativa, cantando, dançando, fazendo ginástica. E música que veio de berço. Vou mostrar para vocês por que veio de berço. É assim, ó. Seus cabelos dos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosas para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Legal, né? Muito legal a participação dos Com vovôs e certeza, vovós. Sem dúvida. Então, aproveitando aí, para essas famílias que são mais zelosas com os idosos, como lidar com essa nova realidade do vovô mais ativo, da vovó mais ativa, cheia de atividades ao longo do dia? Como reagir a esse susto, assim? Algumas famílias, né, acham que a vovó agora vai ter tempo de cuidar do neto. E se esquecem que a vovó também tem seus compromissos. Muitas vovós que não trabalham um trabalho remunerado, mas fazem trabalho voluntário, frequentam igreja, grupos de várias atividades, que tem que ter o tempo delas, né? Tem que ter o tempo para ir para a academia, para fazer a hidroginástica,
para fazer um esporte, para fazer a caminhada. Ótimo, cuidar de neto é muito bom, é muito prazeroso, mas tem hora de começar e hora de terminar. Nós temos um outro lado também, né? A Dani falou de famílias zelosas, mas também tem aquelas realidades onde o idoso não aceita muito bem a realidade, a nova etapa da vida, e não são tão ativos assim. Nesse caso, como fazer? O triste é isso, né? É o idoso que entra em depressão. Porque como todos os meios de comunicação supervalorizam o jovem, então a moda, né, tem que ser magrinha, tem que ter cinturinha, né, fina, os saltos altíssimos, e a pessoa, como eu, com mais de 70 anos, não tem condição de usar isso. E a gente se sente meio deslocado. Então eu vejo, tem amigas da minha idade que se preocupam em atenuar rugas, em colocar botox, em botar preenchimento na boca. E isso é muito desgastante. Você ficar tentando parecer jovem. E não é uma realidade. Então, vamos fazer as pazes com a nossa aparência, né? Fazer as pazes com a ruga. Eu acho que um sorriso é tão mais interessante do que fazer algumas aplicações para disfarçar a ruga. Bom, muito obrigado pela senhora ter aceitado o convite, estar conversando com a gente hoje. Muito obrigada pela sua participação. E eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta. No próximo bloco você vai acompanhar. Bom, desta vez eu não vou contar. Já já eu volto e aí sim você fica por dentro das novidades. Estamos de volta e agora sim eu conto tudo para você. A música clássica na conquista de novos admiradores. Esta foi a proposta de um evento em Belo Horizonte que promoveu um encontro de músicos mineiros com grandes nomes do cenário internacional. Estou falando da primeira edição do projeto Trompetes do Mundo em Minas Gerais. O evento ocorreu no Conservatório de Música da UFMG e contou com um convidado ilustre, admirado por muitos trompetistas. Ficou curioso? Então fique de olho na reportagem de Luísa Sena. A música como forma de romper fronteiras. Este é um dos objetivos do projeto Trompetes do Mundo em Minas Gerais, idealizado pelo trompetista mineiro Adriano George. O objetivo é trazer profissionais do mais alto gabarito, de renome internacional, para trazer a sua experiência, né, técnica, pedagógica, para os músicos aqui, músicos, estudantes, apreciadores da música, das técnicas do instrumento, né? Nós temos aqui em Minas Gerais quase 700 bandas de música, e mais do que um bem cultural, ele tem que ser um bem de formação, de capacitação para as novas gerações. Para a primeira edição do evento, uma aula em conjunto com um convidado especial, o trompetista americano Jesse Maguire, que já tocou com aproximadamente 20 artistas vencedores do Grammy, o Oscar da música. De grande atração do evento a espectador, ele também pôde admirar a desenvoltura de jovens trompetistas. A gente que estuda trompete, chegar e tocar assim foi muito gratificante para mim. Eu espero que o Jess possa mostrar a gente um pouco do que ele sabe lá, como que ele aprendeu, e que a gente possa pegar um pouco da cultura dele e trazer para a gente poder enriquecer cada vez mais a nossa maneira de tocar o trompete. É uma experiência única, receber um grande trompetista renomado no mundo afora é uma oportunidade muito grande e a gente se sente muito honrado por isso. A clara expectativa do público pela aula de Jesse Maguire parece ter empolgado ainda mais o músico. Os estudantes parecem estar empolgados por estarem aqui hoje. E eu acho que receber uma pessoa de outro país para falar sobre música pode ajudá-los na sua trajetória musical e também na performance individual deles.
Vai ser uma satisfação muito grande para mim, porque eu já havia conversado com muitos desses músicos pelas redes sociais e finalmente terei a chance de conhecê-los. Vai ser muito legal. Bem à vontade no palco, o trompetista deu dicas sobre o instrumento e pôs em prática o que ensinava para o público. Ao redor dele, músicos consagrados de Minas Gerais, como o saxofonista Chico Amaral, contribuíram para a harmonia da apresentação. Jesse, ele tem muita experiência, né? Ele tocou com Steve Wonder, James Brown. Então há sempre uma troca boa. Ele tocou músicas brasileiras ali, Corcovado, fiquei muito satisfeito. O projeto Trompetes do Mundo em Minas Gerais tem apoio do programa Música Minas do Governo do Estado. Para os organizadores do evento, propostas como esta ampliam o acesso à cultura. Tanto o jazz quanto a música clássica tem um público restrito, muito grande, mas são todos não considerados não populares. Se você vê quem compra disco de jazz, são pessoas formadas, são pessoas bem abertas na cabeça, né? Mas isso é uma coisa que a gente vai diluindo na medida que a gente vai apresentando nossas propostas. O Trompetes do Mundo em Minas Gerais já tem uma nova edição agendada para o dia 28 de novembro. O novo evento vai contar com a presença do trompetista americano Jack Shantz. As inscrições gratuitas podem ser feitas no endereço que aparece na sua tela. 3 eixos e um único objetivo. Assim é definida a exposição Habitáculo, que pode ser conferida no Cine Teatro Brasil Valorec. Ao transitar pela arquitetura, memória e o cinema, as obras de 5 artistas propõem o diálogo sobre o espaço arquitetônico e o resgate histórico. A mostra pode ser vista até o dia 20 de dezembro, mas o Luiz Fernando não conteve a curiosidade e já passou por lá. Conta pra gente, Luiz! Um novo lugar a ser habitado e que mistura na composição traços da arquitetura, memória e cinema. Esta é a proposta da exposição Habitáculo, apresentada pelo Cine Teatro Brasil Valorec. A gente definiu 3 diretrizes, 3 eixos que pudessem dialogar com esse espaço. Então, a ideia de trabalhar o cinema, porque esse local, historicamente, foi um cinema. Além disso, a gente pensou na arquitetura, numa relação com a arquitetura, porque a gente tem uma arquitetura muito singular, assim, tanto histórica, porque esse aqui é o primeiro edifício em concreto armado, ele marca uma ideia de progresso e de modernidade, e trazendo a história, trazendo a memória dessa edificação. Uma das novidades da exposição é a obra do arquiteto mineiro Carlos Teixeira, onde o público é convidado a andar, sabe aonde? Em cima do antigo telhado do Cine Brasil. Chamado pelo artista de lugar imaginário, a obra destaca as colunas de concreto ou tesouras, que ficam entre o teto inclinado da plateia do Grande Teatro e o telhado do projeto arquitetônico original. Esse sótão nunca tinha sido usado para nada. Era um espaço totalmente vazio e desocupado, sem qualquer tipo de possibilidade de uso, de qualquer tipo de função. Esse grande vazio arquitetônico, ele foi transformado então nessa exposição num espaço visitável, transitável. As ações do coletivo Micrópolis também compõem a exposição. Dos questionamentos aos populares que transitam pelo centro da capital, surgiram as 99 ideias para o cinema de rua. A gente fez 3 ações na rua, um café grátis, uma rifa de obra de arte e uma reportagem de TV, onde a gente perguntava para as pessoas, a gente pedia que elas dessem ideias para esse espaço. E a gente recolheu 99 ideias que a gente transformou em desenhos. São desenhos arquitetônicos que transformam o edifício mesmo nessas 99 coisas. A proposta de resgatar a história do Cine Teatro Brasil Valorec marca os 2 anos da reinauguração do local.
apenas uma das mais de 700 atividades artísticas que passaram pelo Cine Teatro Brasil Valorec desde que ele foi reinaugurado há 2 anos. Foram investidos mais de 53 milhões de reais na recuperação desse prédio que diz muito de Belo Horizonte. Edi Carlos Edésio conta um pouco mais dessa história. No coração da cidade, com o agito da metrópole, nem sempre ele é notado. Milhares de passos apressados de uma multidão em constante movimento. E lá continua ele, intacto, mas com uma história que já movimentou a vida de muitos belo-horizontinos. Inaugurado em 1932, o Cine Teatro Brasil foi por alguns anos o prédio mais alto da capital mineira. A estrutura geométrica foi inspirada na arquitetura francesa e até o concreto foi importado da Inglaterra. Mas as paredes são apenas detalhes. O que importa mesmo é o que esse lugar representa para nossa identidade. Maior cinema da América Latina na década de 30, por muitos anos ele foi um dos principais pontos de encontro da sociedade belo-horizontina. Foi ali que teve início e fim alguns namoros, que lá dentro os palcos tornaram-se pequenos para exibição de números artísticos, incluindo óperas, músicas e até marchinhas. Isso mesmo, bailes de carnaval também estampam as páginas da história desse lugar. De década em década, ele abrigou salas comerciais, deu lugar ao primeiro restaurante popular da cidade. Mas o tempo deixa marcas, não é mesmo? Com a crise dos cinemas de ruas, o prédio imponente foi fragilizado, fechando as portas e, junto, os olhos que ali admiravam a arte. E foi assim por 14 anos, até que em 2013 foi reaberto, desta vez como Cine Teatro Brasil Valorec. Totalmente restaurado, a arte volta a ocupar este espaço. Já não é o mais alto da cidade, já não recebe no terraço os inúmeros visitantes para admirar do alto o Belo Horizonte, mas continua a fazer história, mantém a identidade, diferente dos belo-horizontinos, a cada dia mais apressados, atarefados. É a metrópole em crescimento. E por falar em Cine Teatro Brasil, chegou a vez dela, Clara Senra, com o que rola no cenário cultural de Belo Horizonte. E aí, Clara, quais são as novidades? Olá, Dani. Oi, pessoal de casa. Pois é, e ainda falando de cine, aproveito para deixar 2 dicas para quem quer curtir um cineminha num lugar bem aconchegante. O Cine 104 exibe nesse final de semana o filme Jauja, do diretor argentino Lisandro Alonso. O longa, que recebeu o prêmio da crítica no Festival de Cannes em 2014, narra a história de um povo que acreditava numa terra mitológica cheia de abundância e felicidade. Parece perfeito, não é? Mas há um problema. Todos que tentaram encontrar esse paraíso para comprovar a lenda ficaram perdidos pelo caminho. Também no Cine 104, Que Horas Ela Volta, de Ana Muliarte, é uma boa opção para o fim de semana. O longa, que rendeu prêmios no exterior, tem conquistado os brasileiros com a interpretação brilhante de Regina Casé e um elenco de peso. O filme retrata a história de uma nordestina que deixou a filha ainda pequena no estado de Pernambuco para tentar a vida em São Paulo. 13 anos se passam e a jovem vai atrás da mãe. É nesse momento que a trama ganha o peso de tecer a crítica social em torno da hierarquia. Ok, Clara, recado dado e sempre com boas dicas. O ruim é que elas marcam a hora de encerrarmos o programa. Mas claro, você pode continuar ligadinho com a gente nas nossas páginas nas redes sociais. Deixe lá seu recado e sugestões. Quem sabe elas não serão as dicas do nosso próximo programa. A sua participação é mais que especial. Até lá!